Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa aula de ciências, também no nosso livro do quarto bimestre. Abra na página 106, atividade Quem Sou Eu, ok? Abriu o seu livro? Enquanto isso, acompanhe a professora também no slide que a professora preparou para você, ok? Vamos lá? Então, para a aula de hoje, abra o seu livro de ciências, página 106. Quem sou eu? Então, na primeira página aqui, ó, a gente vai observar uma criança e o que ela está fazendo? Ela está observando, visualizando as suas características, a sua imagem refletida no espelho, ok? E você sabe quem é você? Como você é? Quais são as suas características? Você se conhece muito bem? Diga para mim, nós vamos estudar um pouco sobre isso neste capítulo, sobre as características humanas, o que nos diferencia dos animais, porque Deus nos criou com tanta beleza, com tanta maravilha, com tanta inteligência, e quais são as nossas funções? Quais são as funções que só o ser humano ele tem capacidade de desenvolver? Então, nós iremos estudar um pouco isso neste bimestre, ok, meus amores? A gente vai ver as fases da vida, os órgãos, os membros superiores, inferiores, é um momento de estudo muito gostoso. Então, vamos lá. Primeiro, olha só aqui essa questão para a gente pensar um pouquinho. Todas as pessoas são iguais? O que você acha? Alguns vão dizer, professor, acho que nós somos iguais. Em algumas coisas, somos. Em algumas estruturas físicas, por exemplo. A maioria das pessoas tem cabeça, mãos, pés, membros físicos do seu corpo, né? Masculino, referente aos homens, feminino, referente às mulheres, ok? Então, alguns aspectos físicos somos parecidos. Porém, e também temos, além dos aspectos físicos, também nós temos os nossos direitos e deveres de Constituição, de lei, que é igual para todos, ok? Então, vamos lá. A próxima questão. Em que aspectos as pessoas podem ser diferentes? Então, as pessoas elas podem ser diferentes na personalidade, características físicas, nem todas as pessoas têm um cabelo castanho, nem todas as pessoas têm um cabelo comprido, ok? Então, as pessoas elas têm características específicas, próprias de cada pessoa. Deus teve esse amor, esse cuidado, esse capricho com cada um de nós, tá bom? Um modo de falar, dependendo da região, da família, dependendo da cultura, então nós temos também modos diferentes de falar e habilidades, então, muito diferentes. Alguns falam muito bem, outros são mais tímidos, outros escrevem muito bem, outros leem muito bem, outros jogam videogame muito bem, né? Outros fazem cruzadinhas muito bem. Então, são características diferentes de cada pessoa, ok? E as suas características físicas, você conhece? Um dia a gente brincou isso lá no colégio, né? Quais são as suas características físicas? E a quarta, alguma das pessoas representadas na ilustração da página de abertura deste bimestre parece com você em quê? Então você volta aqui, ó, para a página inicial e tem alguma das pessoas que parece com você? Marque aí, circule essa pessoa, se tem alguma que parece com você, tem alguma característica parecida, ok? Para iniciarmos essa aula, escute essa canção que a professora preparou.
outro igual a você, outro igual a você. Deus ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Olhe o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Não há outro igual a você, outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus ama assim como é você. Muito bem. Muito bem, pessoal. Opa, voltou novamente. Deixa a professora Aline trocar. Isso. Agora, a próxima atividade. Você viu? Você é especial. Deus criou você de uma maneira única, com o capricho dele, porque ele nos ama, ok? Então, olha só. Obra-prima da criação. Na página 107, você irá realizar a primeira atividade. Qual que é a primeira atividade? Você já aprendeu a reconhecer um ser vivo. Assinale com X as características que também se aplicam ao ser humano. Então, o ser humano, ele se alimenta, ele cresce, se locomove, morre, nasce, reage aos estímulos, reproduz, respira. Se você concorda com essas alternativas, você irá marcar alternativa, todas elas, um X, ok? Em seguida, você irá ler o texto da página 107. Também, ler o texto da página 108, 107, cada pessoa é especial. Depois, o texto da página 108 continua. E você irá precisar de um familiar seu. Para essa atividade, você vai colocar a sua digital, vai pintar o seu dedinho, pode ser com tinta guache, ok? Se você tiver na sua casa, você irá pintar o seu dedo, aqui é a sua digital. Cada ser humano, cada pessoa, ela tem a sua, ela é diferente de todos. Por isso que nós usamos também a nossa digital em documentos específicos, principalmente RG, Registro Geral, e até mesmo de trabalho, ok?
Então, aqui é a sua digital. Cada pessoa tem é única, ok? De cada ser humano. Então, você vai colocar a sua digital. Não estamos na escola, então você vai pedir para uma digital do seu irmão, do seu papai, da sua mamãe, do seu vovô. Você vai pedir, vai pintar o dedinho deles, vai pedir para que coloque aqui. E depois você irá comparar para ver se as digitais são parecidas ou não, ok? Para você observar que cada digital ela é única de cada pessoa, elas são diferentes. Depois você irá responder as questões da página 109, ok? E realizar as atividades também da página 110. Estude um pouquinho a página 110, olha só. O que só o ser humano é capaz de fazer. Então, o ser humano, ele é o único capaz de criar coisas novas, ok? Ler, falar e escrever, por exemplo. Olha a importância que tem a comunicação. Por quê? Porque a comunicação, ela nos dá condição de aprender, de ensinar, de memorizar muitas coisas. Olha só o processo de linguagem que nós temos, né? Olha como que nós se organizamos para falar as palavras certas, quais são essas palavras. É diferente de todos os outros seres que existem na nossa natureza, ok? E é muito importante, o ser humano, quando ele nasce, a criança, uma das primeiras experiências que ela vivencia é o falar, andar, caminhar, mas o falar, ok? E ela começa a perceber o quanto isso é importante, o quanto isso tem sentido. E você sabia que isso é muito importante também para a nossa vida espiritual? Porque no momento em que nós nos comunicamos com Deus, nós falamos com Deus, nós chamamos a presença dele cada vez mais para a nossa vida, ok? Então, é muito importante, antes de você tomar uma decisão, agir, falar com Deus, ok? Ou também pensar muito naquilo que você vai fazer para que este resultado não seja negativo para a sua vida, ok? O ser humano, ele é muito inteligente, ele tem um raciocínio diferente de todas as outras criaturas que Deus criou, ok? Ele tem condição de modificar o ambiente, a natureza, estudar, aprender e ensinar, ok? Então, é muito importante nós usar isso com sabedoria. Infelizmente, os animais, eles não decidem coisas diferentes. Eles não podem, muitas das vezes, nem programar o que eles vão fazer, as suas ações. Normalmente, eles reagem por instintos, diferente do ser humano, que pode planejar a sua ação, ele pode pensar antes de fazer, ok? Então, nós temos liberdade para avaliar e decidir. Por isso que nós somos considerados uma criatura toda especial, né? Deus, ele caprichou quando ele fez o ser humano, as pessoas. Agora, lá na atividade 111, você vai marcar um X, com um X, aquilo que somente o ser humano é capaz de fazer. Então, somente o que o ser humano é capaz de alimentar. Só o ser humano que se alimenta? E os animais? Também se alimentam. Então, não vai marcar X nessa. Contar histórias. Os animais contam histórias. Professor, o papagaio, ele conta. O papagaio, ele tem uma área cognitiva que faz ele repetir, mas ele não sabe o significado e o sentido do que ele está falando. Por isso que é uma repetição, mas ele não sabe o sentido do que ele está falando, ok? Quem raciocina, quem pensa é o ser humano, é as pessoas, ok? A aranha pode construir a teia de aranha, só que ela não tem estratégias, ela tem estratégias para pegar a sua presa, mas não para fugir do ser humano ou para fugir de, às vezes, uma chuva, algo nesse sentido, entendeu? Então, contar histórias. A gente passa por aí e encontra os animais contando um caos para outro. Não, quem faz isso é o ser humano. Crescer, todos crescem, ok? Escolher o que é certo ou errado, só quem tem essa capacidade são as pessoas. Estudar, aprender e ensinar.
pessoas. Inventar coisas novas, pessoas. Nascer e ter filhos, nós e os outros seres vivos também conseguem. Então, aqui você vai pintar somente onde houver pontinhos e descobrir as habilidades do ser humano. Então, você vai, a hora que você fizer o ponto, você vai ver que ele está lendo. Quando a gente lê, a gente também aprende, ok? Então, ler e aprender. Ao terminar a sua atividade, você pense com a sua família, ore para as suas famílias e pensem se elas podem ser diferentes umas das outras, mas elas são muito importantes para Deus e para nós e merecem o nosso respeito. O ser humano, ele é muito especial, porque ele é obra-prima da criação de Deus. Tá bom, meus amores? Esta é a nossa aula de ciências. Ao terminar a sua atividade, não esqueça de publicar lá no Eclés, tá bom? Abraço, até depois.